Muito boa tarde, prezados ceramistas. Conforme já falei em alguns outros vídeos, estou aqui trabalhando para a indústria cerâmica brasileira, com todo o meu conhecimento, com todo o meu expertise. E para tal, hoje eu vou fazer alguns comentários que são muito importantes mesmo. Não pensem que é brincadeira. É um assunto muito sério. E vou falar para vocês, não me importa se vai ter o Ctrl+C, Ctrl+V, não me incomoda isso. Me incomoda sim o gasto energético desnecessário que eu vejo acontecendo na cerâmica da indústria vermelha. Eu elenquei aqui alguns itens que é para vocês entenderem. Em primeiro lugar, o isolamento térmico, em relação ao isolamento térmico de baixa qualidade, tem até fornos que à noite viram vagalume, ficam todos vermelhos. Isso demonstra a baixa qualidade do material. Falando em proporção, em torno de 80%. Pode ter certeza absoluta. Acima de qualquer outra coisa, tem que ter muito cuidado com a integralidade do isolamento. Só essa questão aí mexe no consumo em torno de 30%. Se o forno está mal isolado, ele chega a perder até 60% da energia gerada pela combustão. Como vocês sabem, tem muitas combustões incompletas. As pessoas não se preocupam em jogar o ar para que a combustão seja completa. Existe muita combustão incompleta. Isso os nossos prezados e estimados consultores certamente devem ter alertado aos senhores. Outra coisa que nós temos, por incrível que pareça, são essas fornalhas convencionais. E eu digo isso por experiência própria porque eu trabalhei num projeto de fornalhas e nós conseguimos reduzir em 30 toneladas de peso de tijolo, carga morta, carga que não fazia diferença absolutamente nenhuma. Só tinha uma finalidade, pegar o seu dinheiro e jogar pelo lixo. A verdade é essa. Essas fornalhas, as pessoas ainda fazem questão de continuar. Depois deste vídeo, eu vou passar para vocês duas fotos. Podem copiar, concorrentes podem copiar, fiquem à vontade. Não estou visando lucro, não estou visando dinheiro. Estou visando eficiência energética, que é exatamente aquilo que vem fazendo ao longo dos anos. E hoje, mais do que nunca, estou simplesmente dedicado à indústria da cerâmica vermelha. E trarei muitas contribuições para vocês. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração, essa questão do combustível, da biomassa que vocês usam. Gente, precisa ter cuidado com isso aí. Infelizmente, quem vende, ele vende em peso ou vende em volume. E às vezes eles jogam a aguinha para ficar mais pesado. Pois é, uma biomassa com 20, 15, 20, 30% de umidade, ela vai te consumir 2 vezes mais. Porque não precisa ser nenhum gênio para saber isso. Outra coisa, o serviço de isolamento térmico. Se o isolamento térmico não for bem aplicado, bem compactado, pode ter certeza absoluta que nós teremos problemas também. Outra coisa que acontece, nós somos obrigados, na aplicação do isolamento térmico, nós somos obrigados a termos juntas. Não são juntas de dilatação, são juntas para a retração. Para vossa informação, senhor ceramista, a fibra cerâmica, a composição dela é uma composição amorfa.
O que isso quer dizer? Que ela não tem uma forma geométrica, ao passo que o seu tijolo ele tem uma forma cristalina. Você vê todos aqueles desenhinhos bonitinhos quando você coloca no microscópio. Então, o que acontece? A fibra cerâmica, quando aquecida, ela simplesmente sofre uma retração. Principalmente quando ela chega a 1000 graus, ela sofre uma retração de 2,5%. Ou seja, uma fibra cerâmica com 1 metro, depois de aquecida e queimada, ela chega a ficar com 97,5 centímetros. É isso aí. E essa junta de retração é colocada exatamente para evitar isso aí. Por isso que se coloca uma massa, enfim, detalhes de aplicação. Caso aconteça essas juntas não serem calafetadas corretamente, nós teremos mais um consumo energético sem necessidade nenhuma. Pois é, meu amigo. E por último, eu quero deixar para vocês, ceramistas, uma coisa muito, muito clara. Toda e qualquer aplicação de coat, como revestimento cerâmico, tem um consumo aproximado a mais de 20 a 30% de acordo com a espessura que ele foi aplicado. Se vocês não acreditam na minha palavra, por favor, procurem engenheiros térmicos qualificados para poder responder isso, que eles vão fazer os cálculos e vão mostrar para vocês que é a pura verdade. Por quê? Porque esses revestimentos cerâmicos têm uma densidade muito alta. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Senhores ceramistas, vou exemplificar para vocês o que acontece com a aplicação do coat. A fibra cerâmica em si, ela é um excelente refletor de calor. Ela recebe o calor e imediatamente ela já joga. Ela não armazena calor. Claro, não tem como não armazenar, tá? Mas é o mínimo dos mínimos dos mínimos. Isso chama-se desperdício de combustível. Querem entender? É o mesmo princípio da esponja. Este aqui é o coat que vocês têm aqui. O calor está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está gastando, está gastando, está gastando, está gastando. Ela ainda não entrou no regime de encharque. Enquanto ela não entrar no regime de encharque, senhores ceramistas, vocês não vão ter, aqui ó, ainda não entrou no regime de encharque. Isso é calor jogado fora. Isso é dinheiro jogado fora. E ela só entra em operação efetivamente quando estiver totalmente encharcada. Claro que não vou fazer aqui, mas é só para as coisas fiquem bem claras. E além disso, seu ceramista, cada vez que se retira o coat para fazer uma nova aplicação, não se esqueçam que para você ter uma ancoragem do coat que está trabalhando sob a gravidade necessário, se torna uma perfuração. E essa perfuração vai lhe dar exatamente a espessura desse revestimento. Pode ser de 3 milímetros, pode ser de 5 milímetros. Imagina um revestimento cerâmico chamado coat. Cada vez que você bota aquela enxada para tirar aquele, quanto não vai sair de fibra? O que vai acontecer ao longo dos anos? Você vai perdendo a espessura. E perdendo a espessura, o que acontece? Calor perdido mais alto. Para compensar, você tem que jogar mais energia. Quanto mais energia, mais calor dissipa. Enfim, é um ciclo vicioso. Prezados ceramistas, eu não estou aqui querendo dizer que todos devem fazer aquilo que eu estou sugerindo. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu me propus a fazer. Passar informações para o ceramista para que o mesmo possa simplesmente se tornar cada vez mais competitivo. Vejam nos vossos custos
qual é o peso da matéria-prima para queimar, da biomassa, quanto isso custa. Eu estava vendo hoje no meu celular 2 ceramistas trocando ideias, um perguntando quanto é que custa um metro cúbico na tua região? 170. E o outro falou, nossa, que privilégio, aqui está custando R$340. Gente, é um absurdo. Quanto disso está indo para o ar? Falem para mim, quanto? Façam, por favor, um negócio chamado cálculo energético. Eu vou continuar postando os trabalhos sem me incomodar se o concorrente vai fazer similar, igual ou pior. Mas de uma coisa vocês tenham certeza absoluta. Eu vou fazer tudo o que eu puder para beneficiar o ceramista. Eu sei que não está fácil, todos nós estamos batalhando. E vocês, ceramistas, estão com aumento de custos sem ter a contrapartida. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer às pessoas que me mandaram mensagens de incentivo no meu particular. Muito obrigado a vocês, agradeço. Pessoas que nem vocês realmente me ajudam a continuar fazendo esse trabalho dedicado aos ceramistas. Podem ter certeza absoluta que eu faço esse trabalho porque é o mínimo que eu posso fazer por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo aquilo que eu conheço. Eu tenho que deixar um legado. Não é justo que todo esse conhecimento que eu tenho hoje vá embora comigo. Estou treinando algumas outras pessoas do meu time. Se Deus quiser, também estarão seguindo os meus passos, ou seja, procurando fazer o melhor que for possível para a indústria da cerâmica vermelha brasileira. Ontem eu estive mostrando para vocês o teste da esponja. Pode parecer uma coisa tão simples, até primária, mas até hoje eu não encontrei uma outra explicação tão plausível e tão contundente que nem essa da esponja. Os críticos vão falar, pá, mas uma esponja, pé. Claro, é o melhor exemplo que eu poderia dar. Não adianta você ficar descrevendo que é isso, que é aquilo. Não, faça o teste, mostre, as pessoas vão entender. E continuando falando sobre a aplicação do coach, nós temos, numa radiação térmica, nós temos 3 fenômenos: reflexão, absorção e transmissão. O coach que se usa hoje é o famoso coach que nós também aplicamos, nós também usamos, porque se criou uma cultura advinda da minha especificação. Ora, ninguém procurou saber o porquê que eu fiz essa especificação e pedi para que o coach fosse reaplicado todos os anos. Também, uma hora dessas, vocês vão conhecer essa história desse famoso coach e a sua aplicação anual. Muito bem, o que acontece com o coach existente hoje? Ele tem uma característica, é igualzinho da esponja. Ela tem o quê? Ela tem absorção. Ela absorve para depois jogar o calor. Para você ter e chegar nesse ponto de ela jogar para fora o excedente do calor, você tem que aquecer ela, tem que armazenar calor, tem que gastar biomassa. Tudo isso significa o quê? Isto aqui. Dinheiro, economia. Muito bem. O que acontece? Nós desenvolvemos, graças a parceiros que nós temos, e graças à nossa grande vontade de prestar ótimos e excelentes serviços para a indústria da cerâmica vermelha, nós desenvolvemos um coach que ele tem uma alta resistência mecânica, ele tem uma altíssima reflexão e não tem um fenômeno chamado absorção. Eu tenho aqui em paralelo o seguinte, eu tenho uma fibra cerâmica que ela bate e volta, igualzinho ping-pong.
Quando você coloca alguma coisa aqui, você tem que encharcar, que seja esse lápis, você tem que encharcar para ele continuar refletindo calor. Enquanto ele não tiver calor suficiente, nunca, jamais, em tempo algum, irá refletir. O que aconteceu? Com a fibra. Se você tiver só a fibra, ela bate e volta, efeito ping-pong. Nós desenvolvemos um coat que tem o mesmo princípio da fibra cerâmica. Ele tem alta reflectibilidade. Ela é muito reflexiva. Ela transmite calor muito rápido. Da mesma forma que ela recebe, ela não segura. Muito bem. Tem outra vantagem. Ela resiste a altíssimas temperaturas. É o único coat no Brasil desenvolvido que resiste a álcalis. A fibra cerâmica, ela só é atacada por ácidos fortíssimos, fluorídrico e mais um que agora não me lembro, e álcalis concentrados, hidroxódio e potássio. Esses são os álcalis altamente concentrados que eles acabam com a fibra. Hoje nós temos o nosso Pyrocoat 1400, que tem essas características que fazem com que ele resista a álcalis também. Portanto, senhores ceramistas, vocês podem ver que nós estamos usando o nosso conhecimento em prol da cerâmica da indústria vermelha. Vamos continuar desenvolvendo. Hoje nós temos o contratipo ao revestimento que eu, há mais de 20 anos, eu fiz a especificação na qual eu especifiquei que teria que ser usado o coat e teria que ser cambiado, trocado todos os anos, mas teve um motivo para isso. Um dia vocês saberão qual é o motivo. Senhores, no próximo vídeo estarei falando do nosso sistema MBR